Se você fosse escolher hoje um animal para te representar, como uma logomarca mesmo, sobre você, qual você escolheria? A natureza dá muitas ofertas. Deus escolheu. Um salmo da Bíblia e muitas outras passagens, ele diz como ele escolheu te representar. E a Bíblia não se torna aquele livro tão perseguido de todos os tempos só por causa das coisas que ela fala sobre Deus. Ela também é um livro rejeitado por causa das coisas que ela fala sobre a gente. Nós vamos estudar esse salmo e vamos mergulhar nele de verdade para entender o que estão falando da gente ali. Eu te convido, começa agora o Fé para Hoje. Vem comigo. Estamos de volta com uma oferta muito importante e especial para você. O DVD O Sentido da Fé foi preparado com a melhor escola do mundo, feita personalizadamente para você. Sim, ela fala das mensagens de Deus para a sua vida e se aplicam para o momento da sua vida agora. Não existe nenhum curso do mundo com tamanha particularidade e especialidade, mas esse existe para você. O DVD O Sentido da Fé chegará nas suas mãos e você vai se conectar com milhões de pessoas se você ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Mas você pode escolher outros caminhos também. Acesse o site, vai lá, biblia.com.br e por lá você também consegue gratuitamente. Ou simplesmente pega o seu celular e aponte para o QR Code aqui que vai chegar à sua casa também. Isso é uma oferta da TV Novo Tempo para você, patrocinada pelos Anjos da Esperança, totalmente gratuito. Daqui a pouquinho ele vai chegar na sua casa, é só esperar e você escolhe um desses caminhos aqui, o que é melhor para você. Um animal que é encantador é o beija-flor. Quando você olha para um beija-flor, rapidamente se encantará com ele. É um animal lindíssimo, com um esquema de cores fantástico, azul, verde, preto. Um beija-flor para no ar, um beija-flor voa para trás. Você nunca viu um beija-flor ofegante, por exemplo, mesmo fazendo tantas coisas incríveis, e aquele coraçãozinho dele é do tamanho da ponta de um lápis. Os helicópteros são inspirados nos beija-flores. Há uma engenharia realmente copiável. Olhando ainda para o céu, nós podemos pensar numa águia. 2,50 metros da ponta de uma asa até a outra é comum em uma águia. É muita imponência, uma longevidade fantástica. Ela pode viver mais que 70 anos, uma força incrível e uma velocidade espantosa. A águia é demais. O alcance dos seus olhos, tudo nela é imponente e incrível. Mas tem outros. Que tal pensar num tigre? Um tigre siberiano, que é um animal lindo, ou uma baleia, que é grande, bonito e espantosamente imponente. Uma pessoa pequena, uma criança pode ficar em pé dentro de um coração de uma baleia. Uma baleia azul é gigantesca, 30 metros naquele mamífero do mar. Poderíamos continuar com muitos exemplos, muitos mesmo. E aí tem uma oferta gigante. Desde os grandes até os pequenos, nós olhamos para eles, pensamos nas suas qualidades, nas suas habilidades e a gente se encaixa ali. Até naqueles defeitos a gente dá uma racionalizada, coloca-se também e na beleza triunfa quando a gente se define. Mas quando Deus quis falar de você e falar de mim, Ele não escolheu um animal nem inteligente, nem esperto, nem rápido, nem capaz e nem com a sua enorme capacidade de sobrevivência. Não, não foi bem assim. Ele escolheu um que surpreende totalmente o nosso orgulho. Jesus falou ovelha. E o mais interessante disso tudo não é Jesus nos chamar de ovelhas. O mais interessante disso tudo é que a história realmente faz sentido quando nós entendemos de fato o que é uma ovelha. Algumas coisas das ovelhas são fundamentais para que a gente entenda por que ele disse isso. Se for pensar no versículo mais conhecido da Bíblia, o versículo mais conhecido de todos os tempos seria esse quando se fala de ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Pode ser que você nunca tenha lido a Bíblia na vida ou não tenha nem contato com o mundo cristão. Mas se eu começar a frase, o Senhor é meu pastor,
você já completa na sua mente. Porque essa é a música mais conhecida de todos os tempos e da música mais conhecida, a frase mais conhecida é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tirando do paraíso das frases prontas que constitui o cristianismo vivido culturalmente assim, Senhor é meu pastor e nada me faltará, já é uma pergunta que cai como uma tonelada na minha realidade. Nunca te faltou nada? O Senhor é pastor de muita gente ao redor do mundo. O Senhor tem sido pastor de gente que nesse momento está abrindo a porta da geladeira e não está vendo nada. O Senhor é pastor de muitas pessoas que nesse momento abrem a carteira e não tem nada lá dentro. O Senhor é pastor de muitas pessoas que moram no lugar onde faltam a eles paz. E na casa de muitas pessoas e na mente de muitas pessoas, a frase já está grifada ou decorada. Ela crê e começa a frase: o Senhor é meu pastor. E quando vai completar, nada me faltará. Alguma coisa na própria vida pode não fazer sentido. A vida aqui neste mundo, entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, realmente falta alguma coisa toda hora. Há desafios que são próprios da crença, porque nós escolhemos aceitar a definição de um Deus que nos vem pronto pela palavra. O Deus da Bíblia é um Deus revelado. Nós não o inventamos. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito. Crer em um Deus perfeito é bom e sempre será, mas isso envolve saber que todas as imperfeições do relacionamento não serão dele, serão nossas. Você crê num Deus que pode todas as coisas, portanto você não vai viver a experiência de ajoelhar, orar, pedir algo para esse Deus, essa coisa não acontecer e a explicação ser: Ele não pôde. Tudo que Deus não faz, Ele não faz porque Ele não quer, porque Ele pode todas as coisas. Deus é definido como justo e nós vivemos em um mundo injusto e temos que lidar com essas complexidades, com essas respostas exigidas de nós o tempo todo. Quem não crê em Deus ou crê em deuses incapazes ou que não tem essas características dos deuses que a gente crê, não enfrenta esse tipo de desafio. O Salmo é assim, nos chamando a um desafio real da crença. Lembro de uma vez que a minha filha me fez algumas perguntas. Ela me perguntou: pai, quem manda a chuva? Eu disse: Jesus. E ela continuou: quem fez as árvores? Eu respondi: Jesus. Então ela arrematou: por que a chuva derrubou a árvore? E eu, atônito, disse: filha, um dia eu te explico. Nesse meu mundo cheio de perguntas complexas e respostas desafiadoras, Davi começa uma canção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não falou: o Senhor é pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele não está apresentando um Deus teórico, um Deus da folha, de letras pretas sobre um papel branco, um Deus da história. Ele está dizendo do Deus que ele conhece e te convidando a compreender as respostas que ele já assimilou na sua vida, tendo um relacionamento com a pessoa que o guia. Assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz, Ele me leva, Ele é meu, e é uma experiência pessoal compartilhada do salmista, do pastor e de quem está ouvindo. Os salmos são confusos e desordenados, como a vida. Do 1 ao 150, há um ritmo frenético que se acelera e desacelera em gratidão, canção, ira, tristeza, raiva. Por que assim? Porque seres humanos são assim. Eles não estão falando de Deus, eles estão falando da experiência que eles têm com Deus. Assim, eu mudaria algumas coisas se eu estivesse vendo, como por exemplo, um salmo lindo que começa: nos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, e fala da saudade de ti, Jerusalém, e o ritmo é alterado radicalmente quando ele expressa a sua ira e fala: quem dera alguém pegasse com essas crianças e estourasse as cabeças delas nas pedras. Estragou a minha música. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando eu me levanto. Que lindo, dá vontade de pegar o violão e já começar a ir no ritmo da música, na melodia que me agrada os ouvidos, até que ele fala: Senhor, eu não odeio essas pessoas todas com ódio completo. Por que estragar a música desse jeito? Porque eles estão falando com a pessoa responsável pela sua vida. Eles não pregam para Deus.
eles não fazem teatro diante de Deus. Eles falam com o Deus da sua realidade. Se eu estou triste, falo para Deus da minha tristeza. Se eu estou feliz, falo com Deus da minha felicidade. Se você tiver e compartilhar apenas suas certezas com Deus, você vai sair por aí espalhando dúvidas com o mundo. Mas se você levar suas dúvidas para Deus, certamente sairá com certezas a compartilhar com o mundo. Essa é a experiência dos salmistas. Quantas vezes a gente faz isso? Esconde de Deus aquilo que nós mesmos classificamos como sendo importantes ou não para Ele, quando Ele dá importância para tudo. Deus se importa com cada detalhe da vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Na sua vida, nessa selva de pedras ou no ambiente urbano ou não que você vive, pode ser que águas de descanso não tenham uma aplicação tão rápida, mas se coloque no lugar de uma ovelha, um animal lento, cheio de gordura e vestido com um casacão de lã 24 horas por dia. Água não é só fonte de vida, é também fonte de morte. Ovelhas têm medo de água. Elas olham para a própria imagem projetada na água e sentem pavor. Elas sabem que quando a água sobe, eles são os primeiros a morrer. O que o texto está dizendo sobre o pastor me levar para as águas de descanso? Ele está dizendo que Deus se importa. Ele não vai olhar para mim, para você e dizer, esse medo é ridículo. Ele vai dizer, eu me importo com você. Você não consegue beber água desse jeito? Eu vou te levar para uma água de descanso, onde você seja hidratado. Deus se importa com aquilo que eu digo ser importante, mas que Ele também diz para mim e para qualquer pessoa perto de mim. Ovelha tem medo de mosca, ovelha tem medo de sombra, ovelha tem medo de luz, ovelha tem medo da imagem dela refletida na água, ovelha tem medo de água. Se você levar uma ovelha para a água, para uma água corrente, ela vai olhar para a água corrente, vai ver sua própria imagem disforme e vai morrer de sede sem beber água por medo. Se um pastor não cuidar e com cuidado fazer com que essa água chegue à ovelha, ela não vai beber. O pastor tem que parar, rasgar a terra, criar uma forma para que a água pare e de maneira tranquila pegar a água, colocar na boca da ovelha. Então, preste mais uma vez atenção no que eu vou te dizer. Um pastor que faz isso é um pastor que se importa. Você tem medo de quê? Nós lidamos com crianças que têm medo do escuro, lidamos com adolescentes que têm medo de silêncio e lidamos com adultos que têm medo de crianças e adolescentes. A gente tem medo de muita coisa. Repito, você tem medo de quê? Nós temos medo do fracasso. Você tem medo do fracasso? Às vezes nós não temos ou não queremos contar para as pessoas o que estamos sonhando, porque temos medo das pessoas saberem quando a gente fracassa. Nós temos medo dos outros, a gente tem medo de nós mesmos, nós temos medo de igreja às vezes e nós temos medo de Deus às vezes. Além de dizer claramente que Deus se importa na sua própria experiência, o salmista está dizendo que Ele o guia pela vereda da justiça. O guia por uma vereda. Não é só um caminhar, é um caminhar muitas vezes percorrido. Você já fez uma trilha? O que é uma trilha? Trilha é um caminho que você encontra no mato, correto? Você andando pelo mato encontra uma trilha. Trilha é um lugar que alguém já passou, portanto. Uma vereda é uma trilha, uma vereda é um caminho muitas vezes percorrido. E você só encontra uma vereda ou uma trilha porque você encontrou com os passos de alguém que andou por essas trilhas. Portanto, trilha é um caminho conhecido. Mas é uma coisa sobre caminhos que nós precisamos saber. A gente se acostumou a pensar em tudo como competição e infelizmente colocamos isso na vida com Deus também. Mas a Bíblia não define a religiosidade como uma competição entre competentes e incompetentes, quando os competentes conseguem ter uma vida moral e justa e os incompetentes não. O céu não é um prêmio, o céu é o final de uma jornada. Deus define a vida com Ele como caminho, e define o caminho sendo Ele.
Você certamente um dia ouviu, vá até Jesus e a sua vida ficará melhor. E coloque na vida muitos aspectos dela. Sua família ficará melhor, seu emprego será melhor, você se tornará um profissional bem-sucedido, a sua vida financeira ficará melhor. Vem para Jesus e Ele melhora. Vem para Jesus e Ele te fará feliz. O salmista Davi, olhando para o relacionamento que ele tem com Jesus e diz dessa frase que deve exigir de nós um pensamento aprofundado e demorado é: guia-me pela vereda da justiça. Jesus na Bíblia é definido tanto como vereda como justiça. Ele é a justiça e Ele é o caminho. E se perguntando a Jesus sobre o caminho, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a justiça, Ele é o caminho, Ele é um caminho para Ele mesmo, Ele é o destino. Vá a Jesus. Não, Jesus é que foi até você. Jesus nunca se perdeu. Portanto, nós não encontramos Jesus. Ele é que nos encontra. Jesus não é o meu servo, Ele me chama a servi-lo. Portanto, Jesus é um caminho para Ele mesmo. Não é um realizador de sonhos universal, mas é aquele que reestabelece o propósito de uma vida conectada com Ele em ligação ao Pai. E muitas vezes nós ficamos cheios de perguntas sem respostas, porque pensamos e falamos que o grande momento, que a grande frase, que o verso principal do Salmo do pastor seja: o Senhor é o meu pastor, mas não é. Porque quando falamos, pensamos, ouvimos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda haverá mais perguntas do que respostas. E todas as respostas para todas as suas perguntas estão aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você ainda não passou pelo vale, certamente você vai passar. É possível que você esteja passando por um vale agora, ou esteja diante de um, ou ainda está tratando das cicatrizes de um vale que você acabou de passar. A realidade é uma só, o vale está aí para todos nós. Há um tempo atrás eu fiquei na frente de uma tela assistindo um filme interessante, legal, não é aquela explosão cinematográfica cheia de bilheteria. E dentre tantas coisas que aconteceram ali, uma parte me chamou a atenção. Will Smith gravou o filme com seu filho. Eles estão ali navegando por um espaço sideral numa viagem e um monstro está a bordo e o filme se dá nessa trama toda do monstro que se alimenta do medo e se reage ao medo das pessoas. Mas não foi nessa parte que eu parei. Eu parei quando, num momento de crise naquela viagem, eles têm que pousar em algum lugar e na identificação do lugar para pousar, eles veem um planetinha azul ali. No diálogo, alguém fala: vamos pousar ali. Outro responde: não, pousar ali é muito perigoso, aquele planeta foi colocado em quarentena. Alguém pergunta: por quê? Porque é um lugar hostil aos seres humanos. O nome do planeta? A Terra. Nada mais bíblico do que isso. O lugar mais perigoso para um ser humano morar é a maior concentração de seres humanos do universo, que é a Terra. A minha vida e a sua não é feita, as vidas não são feitas apenas de montanhas, a vida é feita de vales e montanhas. A Bíblia é cheia de vales. E o vale tem muitos momentos e se estabelece, se configura e se mostra em muitos momentos e para muitas pessoas. O vale é o local onde você mais percebe Deus, mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale. Ele não está dizendo se pode ou não ser que ele ande pelo vale. Mas mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, diz. Porque tu estás comigo. Este é o centro do Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará é uma frase que sozinha não faz sentido na vida prática, nem quando você abre a geladeira e está faltando alguma coisa lá. Mas porque tu estás comigo, responde não apenas às perguntas de Davi, ela é o centro da Bíblia, porque tu estás comigo, desde a primeira à última pergunta. Naquele momento triste, escuro, dramático, onde Adão tinha colhido o seu próprio fracasso ao estender a mão e comer o fruto, a pergunta de Jesus que entrou no ouvido de Adão e no seu hoje foi: Adão, onde estás? Não, ele não perguntou: Adão, o que você está fazendo ou fez? Ele perguntou: onde estás?
Quando o povo de Deus andava pelo deserto, a frase foi: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E arremata, para que onde eu estou estejais vós também. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo estará com ele. Deus mesmo estará com eles, estará. Tu estás comigo. Mas como isso se relaciona com nada me faltará? Continue atento. Um dia que poderia ser um dia comum na história de Moisés, mas se tornou um dia incomum para a história do mundo, ele se dirigiu àquela sarça ardente que queimava e não se consumia e encontrou-se com Deus lá. No meio daquela conversa cheia de grandes coisas, ele perguntou qual é o seu nome, ou quando os filhos de Israel perguntarem quem te enviou, quem que eu digo? A resposta de Deus é central para entendermos quem Ele é e o que Davi pensa dele. Eu sou o que sou. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar, é o quê? Que é o que eu perguntaria para qualquer pessoa. É o quê? Não é uma pergunta jocosa. É o quê? E a resposta que Deus deu na história. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Para Marta em luto, ele disse, eu sou a ressurreição. Eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Eu sou a paz. Eu sou. Deus, de uma ponta até a outra, sempre se apresenta como aquele que é. É o quê? É o que você precisa. E você pode estar pensando hoje no vale da sua vida. Senhor, eu preciso que tu me dês paz. Ele não vai responder, eu vou te dar paz. Mas sim, ele vai responder, eu sou a paz. Você pode dizer, Senhor, na minha vida falta amor. Então ele diz, eu sou o amor. Senhor, pode alguém dizer, eu quero uma bênção na minha vida, e ele responde, eu sou a bênção para a sua vida. Pai, uma oração pode ser feita. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser corajoso, e ele então em resposta diz, eu sou a coragem que você precisa. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque ele é, eu sou, ele diz. Portanto, Jesus é a fonte exclusiva de todo bem, de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, citando Tiago. Eu sou, Jesus disse. Ele não disse eu tenho, ele disse eu sou. Eu aceito você pelo que você é, como você é, e falo para você vir como você está, para que você me aceite como eu sou. Essa é uma frase de Jesus. Não é o Jesus que você gostaria que fosse, não é o Jesus que você inventou ou que inventaram para você. É Jesus como Ele é, e Jesus se apresenta como bênção. Deus não faz downloads de bênçãos para você. Não, Ele não envia o que você precisa para o seu coração. Se você quer amar, Ele é o amor que habita no seu coração. Se você quer paz, Ele deixa a paz se apresentando. Ele é a paz, Ele é a cura e é se apresentando. É impossível ter a bênção de Deus sem ter Ele. E ao rejeitar a Deus, rejeitamos a Deus e todas as bênçãos. É nesse momento que o Salmo dá uma guinada, uma mudança brusca de cenário, que olhando assim, sem muita percepção, parece que desapareceu e começou outra coisa, mas não é. Ele continua falando da mesma coisa, do seu Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Um Deus que cuida, convida a cear. Mas ele está falando de um pastor que é rei. E rei só convida a comer à mesa na presença dos adversários, colocando cálice e transbordando o cálice para um tipo de gente, o herdeiro do trono. Deus o chama de filho, cuida e o destino final é a mesa, assumindo a posição de um adotado que recebe uma coroa como herdeiro do reino. Você pode se achar águia, pode se achar tigre, pode se achar beija-flor.
Você pode se achar o que você quiser, mas Deus falou: vós sois minhas ovelhas. Você se acha tigre, mas você é ovelha. Ovelha. E só é ovelha porque ela precisa de um pastor perto dela. Por isso ele chamou. Você pode achar o que você quiser de si mesmo, mas a realidade é que se você sair sozinho pela floresta dentro, a única coisa que vai conseguir é ser despedaçado, porque numa briga entre dois elefantes, quem se dá mal primeiro é o gramado, e você é o gramado na história. Você pode pensar sobre você, repito, o que você quiser e considerando a sua inteligência como você quiser, mas a sua inteligência, por maior que seja, não se compara com a inteligência daquele que hoje está disposto a arrebentar você. Portanto, a sua única, repito, única chance é estar no lugar onde Deus colocou você para estar. Ele não falou aquilo que você deveria fazer, mas disse onde você deveria estar. A satisfação de pertencer é um combustível para a jornada. A ovelha passa por muitas coisas, sejam montes, sejam vales. Em nenhum momento ela fica insegura por não pertencer. A ovelha pertence. A gente para um pouquinho e fica pensando por que Deus nos chamou de ovelhas, mas ao mesmo tempo nosso coração se regozija, porque quando olhamos para o trono do centro do universo, há descrito lá um que se fez ovelha. Sou sim, eu sou ovelha, eu sou cordeiro, mas nenhum e ninguém é mais bem representado do que alguém que se vê como cordeiro, porque há um cordeiro governando o universo e nós nos pertencemos. E nessa jornada de Davi, transformada em canção, ela responde para a gente uma das indagações que tem feito muita gente infeliz por não ter ela respondido. O que eu faço? Parece muitas vezes que a nossa vida com Deus ela tem acumulado fracassos e ficamos perguntando o que fazer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Senhor, o que eu faço? O arrependimento vem dEle, a tristeza pelo pecado vem dEle. O caminho para o céu não é construído por mim, eu não vou para o céu, é Ele que vem me buscar. Eu não me arrependo, não me batizo, Ele me conquista. O que eu faço? Ele diz, permanecei em mim, permanecei em mim. O que a ovelha faz? Ela fica perto do pastor e confia em todas as coisas que o pastor é capaz de produzir a favor dela e nela. Fica perto de mim. Se o meu problema hoje é não conseguir amá-lo suficientemente, ele diz, fica aqui perto de mim, que o meu amor vai tocar tanto seu coração, que daqui a pouco, mesmo que você não perceba, você vai estar completamente apaixonado por mim. Permanecer em mim. Ele é para que você seja também, e vocês sejam encontrados sempre